Olá, prezados, olá, caríssimas, tudo bem? Como é que estamos? Sejam todos bem-vindos a mais uma resolução, isso mesmo, prova para o nível médio, resolução, língua portuguesa. Olha aí, professor Juliano Viegas na área, simulado número 2. Galera, vamos lá, 20 questões foram aplicadas, certo? Onde a prova começa com esse texto aqui, né, com o título Por Dentro da Netflix. Um texto, na minha opinião, bem interessante, achei bem legal, né? Não é um texto cansativo, né? Que como é que se diz? Que nos tira o foco. É um texto interessante, principalmente para quem é assinante, quem assiste bastante, né? Deve ter despertado um certo interesse. Então ali começa, né? Conheça um pouco o dia a dia e o futuro da Netflix, que já corresponde a 1/3 de todo, aí vai ter lá a palavra para preencher, que a gente vai fazer já na sequência, da internet mundial. A empresa que surgiu 20 anos atrás, quando mandava os filmes para os assinantes pelo correio. Galera, vamos falar um pouco de interpretação. Interpretação, necessário que vocês leiam um texto com calma. E o principal, ó, marcar tópicos que lhes chamem a atenção, como por exemplo, neste texto, o surgimento da empresa, ó, como é que funcionava, ó, em DVDs, né, enviava DVDs pelo correio, é assim que começa a empresa. Ó, acaba de chegar 62 milhões de usuários, onde? Em 50 países, não é nos Estados Unidos. Então essas informações são importantíssimas e aí você tem que estar sempre, ó, circulando, sublinhando. Como não pode usar marca-texto por ser uma prova ou até mesmo por ser um simulado, usem a caneta, sublinha, circula, mas chamem a atenção para vocês, leiam com toda a calma, galera, para que possam confrontar calmamente as questões de interpretação, né? Principalmente a galera que almeja, né, o CMPA, onde cai muita interpretação dentro das 20 questões, além da redação, cai muita interpretação de texto. Então tem que treinar bastante a leitura e a compreensão acima de tudo. Ó, e pretende lançar em 200 países, olha só. Então notem que da linha 4 para a linha 5 há um acréscimo, ó, de 50 países atualmente, conforme o texto, para 200. Então isso é importante a gente anotar. Até o final do ano que vem, seu quartel-general fica em Los Gatos, uma pacata cidadezinha em São Francisco, né, como se fosse ali região metropolitana. Em vez do arranha-céu espelhado e moderno que seria de se esperar de uma empresa que já faturou 4,7 bilhões, que é muita grana, né? A Netflix ocupa 2 prédios baixinhos, de 3 andares com cara de resort turístico. Bom, e assim eu botei só o primeiro parágrafo, só pra gente, né, só pra nos orientarmos dentro da prova. Então é assim que a gente vai indo, lendo com calma, marcando e sublinhando, galera, tudo o que lhes chamar a atenção. Beleza? Muito bem. E aí, chegamos na primeira questão, que diz o seguinte: preencha as lacunas do texto ortograficamente e respectivamente. Respectivamente quer dizer nessa mesma ordem, de forma correta, nas linhas 2, 28 e 34. Né? Voltarmos ali, ó. Então aqui está a linha 2, ó, para a gente preencher ortograficamente. São as palavras, ó. Tráfico, trafego ou tráfego, é o que está escrito aqui. Ali pela estrutura, logicamente, né, turma? Ali na linha 2, dá para voltar para ver aqui na tela, ó, 1/3 de todo o tráfego, e não tráfico, que é uma ação ilícita, e não é isso que trata o texto. Não é trafego, não é eu trafego, e sim o tráfego, toda a movimentação da internet mundial. Então eu já sei que a primeira não vai ser a letra A, não vai ser a letra B. Cuidado, galera, com os acentos, tá? Porque às vezes um acento muda a ideia da palavra. Não vai ser a letra C. Muito bem. Aí temos estreia, sabemos, ó, aula de acentuação, galera, estreia de tongo aberto, de tongos abertos, e, el e oi, na posição paroxítona, ou seja, na penúltima, não leva mais acento. Então, ainda D e E corretas. Aí chegamos na última. Lazer ou laser? Perfeito? Porque um é lazer e outro é laser.
E é lógico, galera, que eu não vou marcar laser. Por isso, ó, questão 1, letra D, Dinamarca. Então, questão 1, ortograficamente falando, letra D, Dinamarca. Beleza? Muito bem. Barbada, né? Questão 2. Após a leitura do texto, pode-se entender inicialmente que... Ó, agora que chegou uma questão de interpretação, pessoal. A Netflix leu todo o texto? Leram todo o texto? Sim, calmamente, calmamente. Foram marcando as ideias? Aí não tem erro para essa aqui. A Netflix sempre foi uma empresa da internet? Pois tu responde nas primeiras linhas, ali no primeiro parágrafo do texto, dizendo que não, ela começou com o envio de DVDs pelo correio. Então a letra A está fora. A empresa até hoje diminuiu gradativamente o envio de DVDs pelo correio? Não, atualmente ela só trabalha pela internet. Então a B está fora. Letra C. Atende mais de 62 milhões de usuários, a maioria no Brasil e Estados Unidos. Galera, aí que tá. Compreensão de texto. O ideal é você sempre dividir em duas partes, certo? As alternativas. Porque provavelmente a primeira parte ela está correta. Ó, atende mais 62 milhões de usuários, perfeito? Isso tem lá no texto. Agora, a maioria no Brasil e nos Estados Unidos é que não tem. A informação que eu tenho sobre isso, e a gente até marcou na nossa interpretação, na nossa compreensão, é que tem que ser, é que isso é em 50 países, e não Estados Unidos e Brasil, perfeito? Então não tem essa ideia de maioria. Então a letra C também não fecha. Então estamos entre a D e a E. Na letra E, a Netflix já comprou 1/3 da internet mundial? Não! Notem que há uma mistura, né? Há uma mistura de informações existente no texto. E isso nos leva a pensar, às vezes, que pode até estar correto. Galera, aquela dica, o que é parecido não é a estrutura correta, certo? E aí sobrou a nossa resposta correta, olha aí. Em relação ao tamanho da empresa, pelo seu faturamento, que é de bilhões, como lemos ali no início, ela ocupa prédios modestos. Sim, né? Indiferentemente daquelas empresas que ficam em grandes prédios espelhados, gigantes, ela fica em 2 prédios baixinhos, que parecem até pequenos hotéis. Então, por isso, questão 2, letra D, Dinamarca. Beleza, turma? Tudo bem. Questão número 3. Qual o significado da palavra clichê? Já ouviu falar? Ah, isso aí é um clichê. Ah, que clichê. Né? Usa-se muito para aquilo que é meio parecido com uma outra estrutura. Né? Sabendo um pouco do uso dessa palavra, não tem nada a ver com inovação. Mas nada a ver com inovação. Ideia de modesto que se estabelece como padrão, aí fechou. Só vou deixar aqui a B de stand-by. Né? Clichê é algo que é padrão, que é igual, né? Que segue a linha. Ideia de uma nova tecnologia, ó, inovação e nova é igual, galera. Vamos pensar. A A e C são praticamente iguais, elas têm a mesma definição. Ideia de uma superação alcançada pela empresa? Não, tem nada a ver com superação. Ideia de modelo que se estabelece como perigoso também não tem nada a ver com perigoso, clichê. Por isso, galera, questão 3, aí ó, letra B, Brasil. Ideia de modelo que se estabelece como padrão. Então, o clichê é seguir um padrão, seguir algo, uma ideia que já existe, fazer igual aos outros. Questão 4. Como são feitas as decisões da Netflix em relação aos filmes? Tem isso, se não me falha a memória, no 3º ou 4º parágrafo, explica-se bem, né? Pergunta-se como é que a Netflix escolhe os filmes que vão rodar ali e como é que ela, né, tem tanto sucesso. E ali ele expõe e explica bem claramente, turma. E essa escolha, esse procedimento, ele ocorre por 2 conceitos, por 2 processos. Então, olha só, diz a letra A, por 2 conceitos. Informação dos usuários, que a própria base da Netflix ali, né, colhe, né, dos seus usuários, e percepção, sendo muito mais a informação dos usuários. Então, ó, eles vão por informação colhida ali, os dados colhidos na própria plataforma da empresa, e por percepção. E é por isso, galera, ó, que a gente já vai marcar a questão 4, letra A de Azambuja, porque isso está exatamente, se não me falha, no início do próprio parágrafo.
terceiro ou quarto parágrafo. Diz a B, apenas por dados informativos, analisando, tem isso, mas não é só por isso, porque também tem a parte da percepção dos funcionários da empresa ali, dos responsáveis. Através das buscas dos usuários e intuição, muito mais o segundo. Ó, a A e a C, elas são muito iguais até aqui. O que modifica, o que as diferencia, o que as destoa, né? É essa parte muito mais segundo. Não, lá no texto está escrito e bem compreendido, certo, galera? Que usa-se muito mais a informação dos usuários e uma segunda maneira, a percepção. Então, por isso que a letra C está fora. Por uma pesquisa feita somente aos usuários, não, porque também tem a parte da percepção dos responsáveis da empresa, da plataforma, através de dados de usuários e atores. Intuição e aí tá, aí misturou tudo, né, juntou 4 informações do texto, botou numa ideia só, não fechou. Por isso, questão 4, letra D, Dinamarca. Questão 5, galera, vamos lá. Com relação à fonética, som, lembra? Fonética fala de fonema, de som. Vamos ver a que parte da fonética a questão nos cobra. Qual estrutura abaixo contém encontro consonantal? Muito bem. Parece simples, mas engana. Galera, vamos lembrar. Encontro consonantal não é, atenção, não é simplesmente o encontro de consoantes, certo? Não é simplesmente o encontro de consoantes. Não basta ter uma consoante ao lado da outra graficamente, a letra. Para que haja o encontro consonantal, é necessário que haja o fonema da consoante. Isso mesmo. Cada consoante, turma, lembrando, tem que ter o seu próprio som para que faça o encontro. Então, resumo da ópera, o encontro consonantal ele se dá através do fonema, perfeito? Do fonema da estrutura. Por exemplo, mandava. Nós temos o N e o D aqui. Porém, ó, o AN aqui, ele está formando um dígrafo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar o dígrafo. Aí, ó, ele está formando o dígrafo. Aí vamos relembrar, galera, que quando a consoante N ou M formarem dígrafos, não só elas, quando formar um dígrafo, não vai formar encontro consonantal. Porque eu só vou ter o fonema D aqui, ó. Eu tenho o fonema da consoante D, mas não tenho o fonema da letra N, porque ela está formando um dígrafo. Por isso que a letra A está fora da estrutura. Ó, assinantes. Eu tenho os dois S's, porém os dois S's juntos formam sempre o quê? Um dígrafo, isso mesmo. Então eu tenho um dígrafo aqui e tenho outro dígrafo aqui na estrutura. Estão vendo, ó? Então não forma encontro consonantal porque está formando o dígrafo. Não há o fonema N, aquele AN ali, não existe o fonema da consoante N, beleza? Por isso a letra B é fora. Conteúdo, a mesma coisa, ó. O ON, ele está formando o dígrafo. Aquele N, ele está ali apenas para nasalizar a vogal anterior. Perfeito? Então também não forma encontro consonantal. Bom, estamos entre a D e a E. Aí na letra D eu tenho anunciantes, ó. Onde poderiam ocorrer os encontros consonantais, de fato eles não ocorrem, certo? Eles não acontecem. Por que não, professor? Porque aqui, ó, dígrafo e dígrafo. Então a letra D está fora. E aí sobrou a nossa resposta, ó, letra E de Equador. Inglaterra não tem encontro consonantal aqui e eu não tenho encontro consonantal ali, mas eu tenho, ó, entre o G e o L. Perfeito? Eu tenho um de todas essas palavras, galera, né? Por conta dos dígrafos, o encontro consonantal desaparece. Mas acontece, ó, no G e no L. Beleza? Muito bem. Vamos à questão de número 6. Classifique a classe gramatical das palavras sublinhadas nas seguintes linhas. 6, 11, 21 e 31, respectivamente. Muito bem. Então, olha só. No texto, vocês vão achar palavras que elas estão em negrito e sublinhadas, se não me falha a memória, e vocês têm que classificar, indicar o que é cada uma.
Se não me falha a memória, ela começa com a palavra pacata, certo? E pacata é um adjetivo, é uma palavra que caracteriza. Por isso que eu já sei que eu posso eliminar a B e a D. Muito bem. A segunda palavra eu não vou lembrar e eu vou puxar a colinha aqui, ó. Já vai aparecer a resposta, a letra C. É a palavra particular. Particular também. É uma palavra adjetiva, caracteriza. Um outro exemplo, né, sem ser do texto, ó. Aula particular. Então, particular, adjetiva, caracteriza o substantivo aula. A mesma coisa no texto. A outra, então, também é adjetivo. Já cai a letra A na segunda. A gente já consegue eliminar. Depois eu tenho conteúdo, lá no texto está assim, ó. Pelo conteúdo. Pelo. Turma, pelo quer dizer por mais o artigo, ó. Tá aqui o artigo contraído com a preposição. Então é esse artigo que me dá mais certeza ainda de que conteúdo é um substantivo, certo? E aí depois muitos milhões, aí eu botei, ó, muitos milhões, galera, não é advérbio. Vamos lembrar primeiro, que advérbio não flexiona. Advérbio não flexiona, não concorda, é invariável. Notem que aqui ele está no plural. Muitos, quando vier concordando com o substantivo, certo? Ele vai sempre funcionar como um pronome indefinido. Muitos, muitas, muito, muita também. Basta estar acompanhando um substantivo. Fechou? Por isso, questão 6, letra C. Questão de número 7. Em qual alternativa abaixo há uma ideia adverbial de intensidade? Aí, lembra? Advérbio, que é uma circunstância, são 7 ideias que existem. Tempo, modo, lugar, intensidade. Afirmação, negação e dúvida. Para achar a intensidade é quanto, né? E aí nós vamos ter aqui, ó, diretamente, ó, questão 7. Conheça um pouco o dia a dia. Ele se refere ao verbo, ó, a quantidade de quanto eu devo conhecer. Nas outras estruturas, já vou pôr a resposta aqui. Ó, a letra B, Brasil. Ó, eu tenho aqui, ó, tempo, lugar em um riacho, tempo nos últimos anos e, ó, faturamento, aqui valor. Muito bem. Então, intensidade, letra B, Brasil. Questão número 8. Após a leitura do texto, marque a ideia que vai de encontro a. De encontro, galera. Aqui pega, às vezes, o aluno pelo conhecimento, pelo vocabulário. De encontro quer dizer contrário. Certo? Ó, qual dessas aqui, dessas ideias que não existem, certo? Aliás, que não existe, porque é uma ideia só. 4 são reais e uma não é verdadeira. E ela já começa, ó, na letra A, a zambuja. A Netflix tem um sistema com seus funcionários igual a todas as empresas de tecnologia do mundo? Não! Até isso é uma parte da reportagem ali do texto, diz que é diferenciado, leva o funcionário para caminhar perto de um riacho, senta em bancos para conversar. Então ele é bem diferenciado, principalmente no trato com os funcionários. Por isso, questão 8, letra A de Azambuja. Questão 9, galera. Analise a conjugação da seguinte oração. Os executivos se sentiram. Eles foram, sentiram. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. E eu tenho que achar onde é que está o pretérito perfeito aqui. Ó, conheça, presente. Mandava, olha o vá, vaia. Lembra vaia, galera? Pretérito imperfeito. Seria, ó, iria, futuro do pretérito. Cumpre, ó, presente. E é por isso, ó, questão 9, letra E de Equador, ganhou o pretérito perfeito. Então eu tenho um pretérito perfeito para eu marcar outro pretérito perfeito. Questão 9, letra E de Equador. Questão de número 10. Analise a conjugação sublinhada na seguinte oração. É bastante, mas nem chega perto dos gigantes da internet. Mas, conjunção coordenada adversativa, ideia contrária, ideia oposta, e a única que não é, ó, letra E, posto que é uma subordinada concessiva. Então é a única que não pode substituir a estrutura. Fechou, galera?
Aí saímos do texto 1, vamos ao texto 2, olha aí, né, com o título A Indignação, né, bem curtinho. Fãs das histórias impressas reclamam demais de algumas diferenças entre as histórias contadas em quadrinhos para as contadas em filmes pelos estúdios Marvel. Isso inclui traços de alguns personagens e seus superpoderes. Tem que ir circulando, marcando tudo que lhes chamar a atenção. E aí chegamos na questão 11. Com base no texto 2, é possível afirmar que... Compreende-se que quem lê as histórias em quadrinhos não assiste aos filmes? Não. Como é que eles vão reclamar se eles não assistem? Lógico que assistem, então aí tá fora. Superpoderes são totalmente diferentes entre quadrinhos e filmes. Não é totalmente, porque totalmente é tudo. Subentende-se tudo. Ele diz que alguns aspectos, algumas ideias. Então tá fora de. Compreende-se que nenhum estúdio consegue ser fiel, não dá para generalizar. Galera, dica, toda alternativa de interpretação que generaliza tá errada. Nunca é tudo e nunca é todos, a não ser que esteja exatamente isso escrito no texto. E raramente está. E é por isso, galera, ó, entre A e B, letra A de Azambuja. Há uma certa reivindicação, por isso o nome do título, a indignação, por parte de fãs de super-heróis em quadrinhos. Questão número 12. A estrutura sublinhada no texto 2 ali, ó, em quadrinhos, classifica-se como... Questão, letra B, locução adverbial. Dá uma ideia de lugar, né? De lugar em quadrinhos, nos quadrinhos. Muito bem. Questão 2, B, Brasil. Questão 12, B, Brasil. Vamos à questão 13. Em relação à formação de palavras, lembra, turma? Derivação, quando houver um radical, aí são 6 derivações. Prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, regressiva e imprópria. E a composição é quando há 2 radicais ou mais, que é o caso da justaposição e da aglutinação. Então, superpoderes. Galera, superpoderes, isso aqui é um radical? Não! Isso é um prefixo. Super é prefixo. Então eu tenho uma derivação prefixal. Poder, superpoder. E eu tenho que marcar outra que contenha prefixo também. Por isso que a gente vai marcar letra C, canoas, C de Canadá. Ó, contra-atacar, contra é um prefixo. Prefixo, galera. Vejam. Ó, heroísmo eu tenho sufixo, impedimento eu tenho sufixo, manda-chuva é uma composição, eu tenho 2 radicais, e multiculturalidade, olha só, eu tenho prefixo e sufixo na palavra cultura. Por isso, questão 13, letra C. Questão 14, aí vamos ao texto 3, bem legal. A experiência de ler um e-book, você já leu um e-book? Você tem? Bem legal, por que eu gosto? O texto até fala, porque tu pode marcar, anotar, procurar a palavra caso não conheça, no momento é mais prático, né? Claro que o livro tem totalmente a sua importância. Bom, com base nessas rápidas informações, das palavras marcadas no texto em negrito, qual a única que destoa? O que é destoar, professor? Não lembrei. Destoar é diferente, é que se diferencia das outras. Não é a mesma classe gramatical, turma. Ó, vários, estes, meu, muita, muito. Então, ó, a gente está vendo que a maioria ali é pronome. Pronomes indefinidos, demonstrativos, possessivos. Um vai ser o advérbio, que é o que acontece na letra E de Equador. Muito é advérbio lá na linha 25, turma. Ele está intensificando, dando uma ideia de intensidade. Perfeito? Questão de número 15. Em relação às ideias do texto, avalie as afirmativas abaixo, colocando verdadeiro ou falso, marque a alternativa de cima para baixo. Então aí nós vamos ter as estruturas, as ordens possíveis. Ó, a aquisição dos e-books só é possível fora do mercado brasileiro? Não, é caro, mas dá para comprar no Brasil. Então a primeira eu já sei que é falsa. O e-book pode ser lido em qualquer plataforma, mas não em qualquer lugar? Não, é por isso que ele é prático, porque tu pode ter em qualquer plataforma e em qualquer lugar, né? Numa sala de espera, durante uma viagem, enfim. Então a segunda também é falsa. Aí já na terceira a gente consegue responder, ó. O autor confessa sua paixão pelo e-book.
Mantém, porém, a compra de livros impressos? Sim, por mais que ele adore e seja um aficionado do e-book, ele ainda compra os livros. Por isso, galera, ó, chegamos à letra D, Dinamarca. Falso, falso, verdadeiro e falso. Questão de número 16. Analise as conjunções sublinhadas abaixo e marque nessa ordem a classificação correta de acordo com o contexto do texto. Ó, se você possui um smartphone, então o C é a primeira conjunção. Posso dizer que você terá seus livros. E a última, os livros queridos expostos quase que, ó, como troféus. Então temos as três estruturas marcadas. Então vamos lá. Se você possui smartphone, turma, claro, vão até a linha 10, lê todo o período, fica muito mais clara a ideia. Mas já dá para notar ali, só no uso do C, certo? Que ele é uma ideia condicional. Né? Ele não está dizendo para todos, ele está dizendo só para aqueles que possuem. Então há uma ideia condicional naquela estrutura para que se execute a ideia que se segue lá na linha 10. Bom, sendo condicional o início da nossa resposta, a gente vai tirar a letra A letra C, a letra D, olha aí. Sobraram duas, ó, já na primeira, turma, na primeira já caíram 3. Aí vamos à segunda. Posso dizer que você terá seus livros. Sobrou integrante ou causal. Vamos lembrar da integrante? Conjunção subordinada integrante, que é aquela que quando tu retira a oração que ela introduz, a oração que ela introduz é essa aqui, ó. Ó, até aqui, livros, que você terá seus livros. Se a gente retirar, se nós retirarmos aquela parte sublinhada, o que sobra perde sentido, fica incompleto. Ó, o que sobrou? Posso dizer. Posso dizer. Galera, fica clara e completa a ideia? Bom dia, pessoal, aí, tudo bem? Posso dizer? Tchau. Não faz sentido nenhum. Então isso é um integrante. Essa estrutura aqui, ó, é um nexo integrante, porque ela introduz uma outra oração que integra, por isso o nome, integra um sentido à oração anterior, completa. Uma outra maneira também eficaz de verificar a existência de um integrante é tentar trocar a oração sublinhada pelo pronome isso. Por exemplo, posso dizer isso. Não é pela ideia, mas notem, galera, que o isso ajuda a fechar o contexto, ajuda a fechar a ideia da estrutura. Beleza? Então, ó, posso dizer isso. Então, de fato, ó, nexo integrante. E a última, que eu acho que está bem clara a ideia dela, ó, os livros queridos expostos quase que como troféus. Ó, expostos como troféus. Há uma comparação, né, de como os livros estão, ou são considerados pelo autor. Então, questão 16, letra B, Brasil. Barbada? Boa, galera, ótimo. Vamos à próxima. Questão de número 17. Marque a alternativa em que as palavras sejam acentuadas pela mesma regra. Aí, ó, questão de acentuação, importante sempre estudar, cai bastante, turma. Pessoal aí que tá visando ao Tiradentes, tem que cuidar isso aí. Vamos ver. Então, ó, dessas 5... apenas uma apresenta as 3 palavras com a mesma regra. Vamos lá. Vários. Paroxítona em tom crescente ou paroxítona. Médica, proparoxítona. Bom, já pelo fato das duas primeiras serem diferentes, a tá fora. Não tem como. A, até e lê. Muito parecidas as palavras, muito próximas. Galera, vamos lembrar, a primeira regra qual é? Divisão silábica. Isso mesmo. Fazer a divisão silábica da estrutura. A e lê não tem como dividir. E justifico essas duas palavras pela regra do monossílabo tônico. Perfeito? Agora, o até tem, ó, 2 sílabas. Então, o até é diferente de a e lê. Repito, a e lê, monossílabos tônicos. O até, regra da oxítona terminada em E. Então, não vou marcar a B. Você ligou, galera? Por isso é importantíssimo fazer a divisão silábica da estrutura para as questões de acentuação. Substituídos. Ó, a regra do hiato. Lembra da regra do hiato? Quando o I e U ficam sozinhos, tônicos, fortes, ou apenas acompanhados de S na sílaba, formando um hiato com a vogal anterior.
País também, fechou. Fechou, quero dizer, fechou substituídos e país fecharam. Mesma regra. Mas físico não. Físico é uma proparoxítona. Então a letra C também está fora. Não pode ser marcada. Não pode ser marcada. Em inglês, ó, oxítona em E. Você, oxítona em E. Porém, troféus, regra do ditongo aberto. Lembra? E, el e oi, somente em monossílabos ou em final de palavra. Então, troféus é ditongo aberto. Cai fora a letra D. E aí chegamos à nossa resposta, ó. Questão 17, letra E de Equador. Oxítona em A, ó, além, oxítona com em. Lembra as oxítonas? A, E, O, em, ou os plurais. As, es, os, ens. Aqui, turma, cuidado, verbos. Expliquei em aula, vamos explicar de novo. Relê-los. Quando vierem os verbos com os pronomes, desconsidera o pronome e avalia só o verbo. E aí tu vais ver que é uma oxítona em E, em relê-los. Certo? Por isso, questão 17, alternativa E de Equador. Questão 18. As duas palavras sublinhadas em itálico no texto, nas linhas 19 e 21, classificam nessa ordem e morfologicamente. Galera, só para nos situarmos, morfologicamente quer dizer classe gramatical. Fechou? Tudo que é morfologia é classe gramatical. Sempre. Aí eu vou pôr aqui o texto, ó, pra gente ir lá analisar. Estar com o livro nas mãos. Ponto. Eu fui um desses, ó, eu fui um desses, os quais se enche de sentimento. Notem, galerinha, que eu consegui trocar esse que por os quais, olha só. Os quais. Ele está retomando essa ideia aqui, ó. Esses. Está retomando ali o pronome demonstrativo. Então, esse que, quando equivale a os quais, ele vai ser um pronome relativo. Então, eu já posso eliminar a B, as D e a E. Ó, já eliminamos 3. Sobraram a A e a C. Aí vamos a outra. No meu caso, eu ainda posso dizer que foi pior. Durante muitos anos. Durante. Não é advérbio. Ó, o que está sublinhado é durante. Se estivesse, só para entendermos melhor. Se estivesse durante muitos anos, seria um advérbio de tempo. Beleza? Durante muitos anos, advérbio de tempo. Mas não, galera, é só durante. E durante é apenas uma preposição. Por isso, letra A. As palavras exatas e sublinhadas trabalham como pronome relativo e preposição. Cuidado, galera. A galera errou. Sei que alguns erraram, mas, né, porque não tiveram atenção. Advérbio é a expressão toda. Seria uma locução adverbial. Mas a palavra marcada, só o durante, é sempre somente uma preposição. Perfeito? Questão 19. Reescrevendo a seguinte oração. Você não se preocupa. Você não se preocupa. Uma frase declarativa. Está em terceira pessoa, ó, marcado pelo pronome você e pelo pronome se. Na segunda pessoa do singular, ou seja, no caso o tu, do modo imperativo. Lembra, galera? Modo imperativo afirmativo, porque, aliás, perdão, negativo, ó, tá aqui, ó. Então, e no negativo, lembremos que não importa qual seja a pessoa, todas as pessoas são conjugadas no presente do subjuntivo. Que eu, que tu, que ele. Qual é o verbo? É o preocupar. Então vai ficar assim, ó. Que eu me preocupe, que tu te preocupes. Te preocupes. Lembrem-se de que não se retira o S no negativo. Formando, então, essa discussão. Então, aqui, ó, já cai fora A, já cai fora B e já cai fora D, porque tem que ser preocupe. Tem que ser preocupe, certo? Que eu me preocupe, que tu te preocupes. Ó, e aí, o que vai diferenciar a letra C e a letra E? É o próprio pronome, ó. Qual dos dois trabalha com segunda pessoa? Obviamente, a letra C, Canoas. Letra C, Canadá. Então, letra E, não. Fechou, galera? Lembra, né, que todo verbo que termina em ar,
ele sempre vai terminar em E, no subjuntivo. Amar, que eu ame, estudar, que eu estude, preocupar, que eu preocupe. É isso que acontece, por isso que eu tive tanta certeza que o final teria que ser PES. P ou PES, no caso do tu, o S nunca é retirado. Fechou? Questão 19, letra C. Última questão, turma, da nossa revisão, questão 20. Marque a alternativa incorreta, aquela que não procede, quanto à classificação morfológica das palavras abaixo. Algumas livrarias. A palavra destacada, ou seja, o algumas, é um pronome indefinido com função adjetiva? Sim, ele é um pronome indefinido, dá uma ideia incerta, né? Não diz exatamente quais são as livrarias, pronome indefinido. E vamos lembrar, galera, a gente estudou que pronomes têm funções. O pronome ele pode ser de caráter substantivo ou de caráter adjetivo. Adjetivo é quando ele acompanha, ó, ele acompanha o substantivo. Então a letra A está correta. Algumas livrarias, pronome indefinido, adjetivo. Eis que nascia uma nova paixão. O verbo destacado está conjugado no pretérito imperfeito? Sim, ó, ia. Vaia, todo verbo que termina em vá ou ia, é pretérito imperfeito. Então a letra B, correta. Mas podemos considerar centenas. A conjugação destacada tem ideia de oposição, classifica-se como coordenada? Sim, coordenada é adversativa e adversativo quer dizer oposição. Hoje eu ainda possuo e compro exemplares em papel. Hoje ainda. As palavras destacadas não pertencem à mesma classe gramatical. Achamos a nossa resposta. Questão 20, D, Dinamarca. Sim, elas pertencem. São dois advérbios e dois advérbios de tempo. Além de serem da mesma classe gramatical, têm a mesma classificação. E a última, dos livros digitais dentro do país. Pode-se afirmar que as duas locuções são diferentes, sendo adjetiva a primeira? Sim, pois caracteriza o substantivo aquisição. E a adverbial a segunda? Sim, pois dá uma ideia de lugar. Fechou, galera? Então, beleza, terminamos a nossa revisão de língua portuguesa, simulado 2. Espero que todos vocês tenham ido muito bem e vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!